Bom, grava estudos dos livros dos seis caminhos para e os seis caminhos para a sublimação, né? É um livro de meditação que explica processos meditativos usados no Dharma, no Buda, no Budismo. No capítulo 3 dos seis portões fala sobre em acordância com a suitability, que significa suitabilidade, que significa habilidade para fazer alguma coisa. Ou seja, isso aqui vai falar, se for por essa coisa aqui, vai falar qual métodos meditativos que são usados no livro se devia usar. Se você vai, como você vai saber se você está usando um método, está usando ele direito, né? Provavelmente. Já vou comentar aqui, tem seis portões trecos, ou seja, seis métodos, e normalmente você vai indo de um progredindo para o próximo até chegar na mente pura, que vai chegar na sublimação. Primeiro é contar, vai ficar contando de 1 a 10 repetidamente as suas respirações. Depois é a following, que significa seguir, é seguir as respirações, ou seja, sentir a respiração dentro de você e soltar ela. E é quando você solta. Depois disso é a estabilização. Você para de pensar nas coisas, na fora e no dentro. Tenta estabilizar a mente. Depois disso tem o que mesmo? Não lembro. Acho que depois da estabilização é a purificação. Ou seja, ou é a contemplação. Você começa a pensar nas verdades do universo e ver que elas são falsas. É isso que o cara fala. Isso é uma coisa que aparece muito no treco do budismo. Ver que elas são falsas, as coisas. Tipo, as coisas que você sente são falsas, esse tipo de coisa, né? Daí no final vai ser a purificação, purificar a mente. Purificar a mente é o nível mais alto, né? Vamos ver uma coisa aqui. Os seis portões para a corda com a surbility. Capítulo 3. Primeiro tem o ponto A, que se chama On the Need for Skillfulness. A necessidade de habilidade. Habilidade de fazer as coisas. Isso é skillfulness. Now the practitioner wishes to gain the realization of deep dhyana absorption. Esse dhyana absorption, absorção dhyana, é tipo um estado meditativo um estado meditativo. Daí eu diria, sua intuição aqui, que o dhyana absorption é o tipo de estado meditativo que a pessoa está em transe. Ela está na zona. Daí o tempo passa extremamente rápido para ela. E daí esse é o estado, que eu suponho, que é o estado em que a pessoa vai conseguir receber downloads energéticos do universo, saca? Bom, now the practitioners, o praticador, meditador, vou usar practitioner, ao invés de practitioner, eu vou usar meditador. O meditador que deseja a realização no Dhyana Absorption e a sabedoria que é estendida para todos os verdades true character, a verdadeiro eu, quer dizer, a verdadeira verdade do fenômeno da Nirvana e até o Nirvana também. Thus, as one who is at the initial stage to strives to stabilize the mind, he must be proficient in his skillfulness. Então, aquele que estuda os estágios iniciais para estabilizar a mente tem que ser proficiente, ou seja, tem que ser muito bom nas suas habilidades. How is that he is proficient in skills? E como é que se sabe que a pessoa tem muita habilidade? It should be that with respect to the dharmas of the six gates to the sublime, or he is entirely conceptual and entirely aware.
é através do respeito aos 6 dharmas, que são as meditações dos 6 caminhos, que eu falei. Primeiro tem que ter respeito aos 6 caminhos, as 6 meditações dos 6 caminhos para o sublime. E essa pessoa também tem que ter inteiro conhecimento, tem que entender que ela tem que ter o inteiro conhecimento, ou seja, essas coisas que você estudou aqui dos métodos, e tem que ter aware, entirely aware, tem que ter condição, né? Não, tem que ter entendimento. Isso, aware é entendimento, tem que ter conhecimento e entendimento. Entendimento das coisas. Daí, the general principles, princípios gerais. In the training of subduing on no mind. On no mind, one may employ constant use wherever serves to facilitate the training of the mind. No treinamento de subdai, que significa controlar. No treinamento de controlar a própria mente, tem que fazer constantemente e praticar qualquer meio que facilite o treinamento da mente. Why is this? Por que é isso? If the mind is not well facilitated, se a mente não for, como é que se diz, facilitate, for manejada para facilitar o manejo dela, by the methods employed, pelos vários métodos, then the process of cultivation and correction will remain ineffective. Se a mente não ficar fraca, os métodos para cultivá-la e corrigi-la vão ficar inefetivos. Com essa coisa aqui, eu acho que ele está falando de entrar no método de mensagens subliminares, sabe? Entrar no subconsciente, ou seja, o cara vai ter que entrar em transe para entrar em métodos que vão poder, a pessoa vai poder se subir, vai poder se hipnotizar isso. Porque quando você se hipnotiza é mais fácil fazer as coisas meditativas, as coisas energéticas. Bom, só tem uma explicação porque fica mais fácil. É porque quando você se hipnotiza os seus dois lados, né, a dualidade do mundo, do corpo, ela tem a dualidade da mente energética, que eu acho que é o lado esquerdo, e a mente raciocinástica, lado direito. Claro que se você só usar o lado esquerdo, vai ser mais fácil controlar. Mas isso não é o sublimação perfeita. Tem que usar os dois lados, eles têm que estar alinhados perfeitamente, e daí vai ser perfeito para mexer com essas coisas de energia. Bom, eu só estou supondo que é isso que eles querem fazer aqui. Então, therefore, when one first engages in sitting meditation, quando alguém começa a sentar para meditar, one should recognize the correct method. A pessoa tem que reconhecer o verdadeiro método, o método correto para regular a mente, ou seja, a respiração, né? Daí, primeiro ponto, on the correct process. No processo correto. After having training in counting, depois de ter treinado em contar, one should next train the following, que é o segundo método. O próximo tem que tentar o seguir. Additionally, one should move along to the study of stabilization. Depois tem que começar a estudar estabilização. Depois contemplação, que é se perguntar sobre as verdades do universo, né? E depois turning, que esse aqui eu não lembro o que é não. And so forth. Deixa eu ver uma coisa aqui. Counting, following, stabilization, contemplation, turning. Com certeza o último, já que não falou do último. O último é purificação mesmo. Purificação! Daí, em cada tentativa, você tem que praticar por vários dias. Spend various days, several days. Né? Esse é o processo correto. Tipo, você não pode ficar pulando de um ao outro. Você tem que tentar entender, praticar, né? Já que está falando de praticar a coisa e aprender direito a coisa, eu recomendo fazer a coisa de praticar todos os dias por 27 dias. Porque o 27 dias parece que é um número básico para uma pessoa criar um hábito. Ela tem que fazer a mesma coisa todos os dias por 27 dias e ela cria um hábito disso. E quando a pessoa cria um hábito, daí o extra. Quando a pessoa cria um hábito, ela entra mais rapidamente, mais automaticamente em vários estados.
Se a pessoa tem o hábito de meditar, daí ela tem que tentar criar um hábito e fazer os mais colocar os máximo possível de coisas que podem trigar, quer dizer, ativar, abrir, começar, fazer o corpo começar sozinho, que é o subliminarmente, começar sozinho a entrar num estado meditativo. Daí esse tipo de coisas é tipo sempre usar as mesmas roupas quando você for meditar, sempre você meditar no mesmo lugar, sempre meditar na mesma direção, sempre fazer a counting, o following, no turning, sempre sentar no escuro, sempre usar alguma vela, sempre pensar as mesmas coisas. Quer dizer, as coisas de pensar não é meio zoadas, mas se você conseguir fazer esses triggers mentais físicos, ajuda mais, né? Bom, having completed this course of training, tendo completado o treinamento, one should again proceed with ready to know course whereby to start with counting and following and proceeds on along the turning and purification. Assim que depois de ter completado o primeiro processo, o processo de que só são 5 partes dos 6 portões, contar following, depois stabilization, contemplation, turning, você começa um novo curso de treinamento. Mas dessa vez você vai com um curso adicional que você vai começar com o counting, depois following, depois usar o turning. Você viu que a ordem mudou um pouco. Depois on logo do turning e daí vai para a purification. Daí o último que é a purificação. Daí establishing the mind in this matter of cultivation and practice by once again spending several days with each separate endeavor. Estabeleça a mente para essa cultivação e pratique toda vez de novo por vários dias cada uma dos treinamentos. Daí a pessoa tem que proceder de uma maneira em que se verá para completar várias vezes os cursos, ou seja, você vai ter que todo dia, você tem que fazer alguma dessas coisas aqui. E depois que você se achar completado, tipo, sei lá, uns 13 dias, 7 dias, estabilizar a mente, você vai indo para o próximo, indo para o próximo, e ficar repetindo os cursos de treinamento, né? Treinamento, né? Segundo ponto, on realization what's actually subject. Agora, como é que você vai realizar, né? Finalmente, com esse capítulo, como é que você vai entender o que é realmente suitável, que é adaptável, que é o melhor para você fazer. O meditador should then naturally know what the mind finds to be suitable. Depois de praticar tanto assim, né, o próprio meditador vai entender naturalmente o que a própria mente acha que é mais fácil para ela. Daí, se a mente acha que counting is suitable, se ela acha que se a mente, propriamente, né? Como é que eu vou saber que a minha mente está gostando disso, né? Eu acho que eu vou achar feliz, vou gostar de fazer isso. Ou vou achar extremamente fácil. Bom, se a mente achar que contar é a coisa mais fácil, então one should fail on self to the harm of counting in establishing the mind in calmness. Para ela ter que fazer, agora eu não entendi o que será que quer dizer com avail oneself. Será que ele tem que praticar mais a contagem, é isso que ele quer dizer aqui? E estabelecer a mente da calma. This would be the case. Já que não tem muito mais tempo de bateria aqui, eu vou ler tudo em inglês, tá? This would be the case with the case with any, que é qualquer, of the methods on up to and including purification, até purificação, on accords with what is found to be suitable and thus proceeds with using that. Alguém acha que é fácil e continua usando ela. B. On ensuring that choices are actually beneficial. Entender que as coisas são beneficiárias. Que as escolhas são realmente beneficiais. On shall not in any case neglect any step in the process. Não negligie os processos. As one proceeds in this matter with establishing the mind in calmness,
enquanto alguém vai chegar calma. On son has become aware that the body has become calm. E entendeu que o corpo ficou calmo. That the breath has become regulated, de que você está respirando naturalmente. That the mind has become quiet and has developed clarity, que a mente ficou clara. And that the from beginning to end, do começo ao fim, only remains peaceful and stable, que a pessoa está estável e em paz. Then one should primarily employ that particular method. Então essa pessoa tem que praticar esse método particular. There will certainly be profound benefits from this. E vai ter realmente certos benefícios muito profundos sobre isso. If it is the case that there is some associated problem involving the generation of scatteredness, darkness, or obstruction of the mind, then one should also gain accord with what is suitable and then change it to the use of one of their gates. Se uma pessoa encontrou problemas, então ela tem que tentar de novo começar a encontrar problemas. Ela tem que encontrar uma nova coisa que é suitável para ela, que é precisa para ela, e mudar para um dos novos portões. Ou seja, ele está dizendo que durante um tempo você vai praticar principalmente um dos métodos que você achou suitável. Imagina se você começou e acha que o seguir a própria respiração, que é o segundo passo, é o melhor, né? Daí você pulou a contagem, certo? É isso, eu acho que ele está falando assim. Você vai pulando as coisas se você achar. Bom, it is the establishment in tranquility which qualifies as good here. One may take that as an enduring standard. O principal é que você tem que encontrar tranquilidade. This then concludes a summary clarification of how the beginning standing applies the prophecy and skillfulness to establishing the mind of the six gates. In the six gates of the sublime. Esse é o básico, né? Clarificação básica. Though this one make know that measuring part of employing what is suitable in applying the mind. Esse aqui eu não entendi. C. Specifics of cultivation. Específicos da cultivação. Recognizing what constitutes evidence of realization. Entender quais são as marcas que está acontecendo uma realização. Moreover, if the practitioner mind remains stable, conseguiu a estabilização, it will certainly be the case that there will be realizations. Somente chegou a estabilização, então ela vai conseguir. É óbvio que ela vai conseguir realizações. So, what is that constitutes realization? O que é a realization? This refers to the gaining of the so-called physical support, as well as course abiding, subtle abiding, the desired realm, preliminary ground anaganya, the first dhyana, and all sorts of other dhyana absorptions. Não entendi. Mas deve ser alguns estágios, realizações que aparecem comumente em meditações. Recognizing the process of progress, adopting proper stages. Isso aqui é importante, né? Quando você percebe que você não está tendo progresso no seu prática meditativa espiritual, você tem que mudar ela, né? Tipo, você não pode, nem dizem no próprio mundo moderno, quando alguém repete uma coisa que não dá certo, ela está sendo idiota. Não vai dar certo. Ela repetir a coisa que não está dando certo é a mesma coisa que fazer igual as coisas que vão dar errado toda vez. É igual a fazer a coisa que vai dar errado toda vez, né? Então, você tem que mudar um pouco e adaptar os seus processos de estratégias espirituais para uma que dê certo. Né? Por isso que tem que ficar explicando, mudando, fazendo o ciclo, né? Para encontrar qual a que dá certo para você, né? Corpos espirituais diferentes, corpos físicos diferentes. Also, has already achieved the absorptions of the mind, simply abides in them and does not advance. Then, according to the depth of the absorption, and so to cultivate further development of the six gates to the sublime. What's meant by when absorption is shallow and there is no advancement, on proceeds to cultivate the six gates sublime in order to cause advancement. O que significa quando alguém entra em absorção e engolir e não tem mais nenhum tipo de evolução no seu processo de cultivação dos 6 portões para o sublime, na ordem da causa de evolução. Take, for example, when practitioners first achieves the Dharma of the physical support, as well as the Dharma of course abiding, or in subito abiding. Suporte físico,
abiding significa deixar alguma coisa. Course abiding, deixar as coisas seguirem o curso, e subito abiding, deixar as coisas serem subitas? Não entendi. If one passes through the days or months in this way, and yet does not progress beyond these circumstances, se passarem dias e meses e não passar os progressos, não tiver progresso, one should then employ a subital mind in the cultivation of counting. A pessoa tem que tentar usar a contagem, mas uma mente com subital, mente fraca para contagem. If one does not advance through counting, e se ela não conseguiu avançar através do counting, então ela tem que fazer a próxima cultivação, o following, o seguir. Respiração, né? If one does not advance through following, vai para o próximo. On should subtle still, literalmente freeze, subtle still, fique parado através da estabilização, certo? The mind of the stabilization. Tente a estabilização. Se não conseguiu através da estabilização, então tente entrevar a mente da absorção, e entrar em contemplação. See of the dharmas of the great, the simple basis, and then sense realms. Isso aqui são todos os trecos básicos. Os 6 portões, o da purificação, é basicamente o treco que você chega naturalmente, né, normalmente de se fazer as perguntas e as coisinhas, né? Então, se alguém não consegue avançar através da contemplação, então tem que ela ir para o turning. Turning back yet again to investigate the source of the mind. Voltar. Voltar para investigar a verdadeira fonte da mente. E se alguém não conseguir avançar através do turning, então ela tem que consistently embody the realization. Tem que fazer o embodimento, incorporar a realização da purificação. It is utilized the 6 dharmas, then one inclines towards a single one of the dharmas. Através de usar os 6 dharmas, que são meditações, através de usar as 6 meditações, vai encontrar e inclinar-se para um só dos dharmas, uma só das meditações, provendo que isso através vai aumentar, enhanced, a progressão. Daí, isso vai imediatamente proceder para uma cultivação, skillfully cultivating. Having gradually advanced and entered into deep dhyana absorption, and then passes beyond the mind state associated with counting. Once the characteristic features of the mind state associated with counting have receded, one advances into the development of dhyānas associated with following. However, if it happens that when one is in this absorption, the associated mind state does not develop progressively, one should then engage in skillful cultivation of the 5 dharmas of following, stabilization, contemplation, turning, purification, and so forth. The absorption then advances and gradually deepens. Once the state associated with following has been traversed, it should then be as if one has generated the dhyana associated with stabilization. However, if your dhyanas does not progress at that point, one should then engage in skillful cultivation of the 4 dhyanas of stabilization, contemplation, turning, purification, and so forth. The absorption associated with stabilization then progress and gradually deepens. The mind associated with contemplation then moves forth and develops. Now, although one possesses this dharma of stabilization, one nonetheless realize that something solid from the conditions, and as such it is devoid of an inherently existence nature. Ou seja, o cara está perguntando a existência, verdades, verdade e falsidades, né? Once the characteristics features of stabilization have already receded, if the dhyana associated with contemplation does not progress, then one should engage yet more skillful cultivation of the 3 dharmas of contemplation, turning, and purification, and so forth. Once this contemplation-based dhyana has progressed, even having already progressed, it may seem as if it has receded. Ou seja, existe uma contemplação que mesmo que tenha avançado, pode parecer que esteja recedido. If it transforms in a way that only enters into deep meditative perception. A transformação é uma de meditação e de absorção. At that point, only wise understanding develops. A sabedoria da pessoa desenvolve. And then abides in the state wherein one is aware only of all of the dharmic characteristics of the mind. E alguém vai entrar num estado de entender todas as características dharmicas de iluminação da mente. One shall then realize that this contemplation itself is false, deceptive, and unreal, and that is to belong to the sphere of false mental impressions. E daí a pessoa vai entender que a contemplação é falsa e enganosa, e que as coisas são irreais.
e que estão no mundo real das impressões mentais. Tem muitas coisas dessas impressões mentais quando você tenta estudar aquela coisa do The Secret e materialização, né? Also necessary is that this are no longer simply accepted. Understand engages in turning, draw which on reverses the directions of on the fox to eliminate the very source of the mind itself. Girar a mente para iluminar a source, a verdadeiro significado da mente, né? Ainda tem uns pouquinhos dos parágrafos, 4 parágrafos. After that, the necessary with turning has persisted for a long while, if one once again finds that there is no further progress since on show the apply even greater skillfulness in turning around on contemplations to focus on the very source of one mind, even to the point where on embodies a realization of the purity of the stillness on this encounter. As this turning by the Dhyana has progressed, even having already progressed, it may seem as if it has receded. On then, eu não acabei de falar isso? Não, é também repetição, né? On then proceeds to manifest Dhyana associated with purification. In this Dhyana, conceptual contemplations have already been gotten hide off, and the Dhyanas of words and speech have already perished. The miserable multitude of offences are gotten rid of, and the purified mind remains eternally unified. This is what's meant by the Dhyanas of purification. If, however, one does not experience a progression of purification, one should bring particular skillfulness to one's banishment of the defiled mind. One comes to embody a realization of the quintessence and emptiness of genuine reality. One mind becomes like empty space and has nothing whatsoever upon which it relies at this time. On purification, Based Dhyanas becomes gradually even more deep and quiescences, then suddenly as if breaking through their manifestation, brilliant clarity and the generation of the genuine state of being beyond outflowing parts. Interessante tentar entrar num estado manifestante de claridade brilhante, né? Ou seja, o cara vai estar num estado alfa, se for falar cientificamente, ou no estado teta, que é quando a mente ela fica extremamente lenta, né? É tipo, a mente é... Ela é muito rápida assim. Mas quando você diminui ela, a sua mente fica extremamente clara e brilhante. Às vezes, quando eu entrei em estados meditativos... Mentira, eu nunca consegui entrar em estados meditativos disso aqui. Mais uma vez, quando eu dormi e acordei sem querer, a minha mente estava extremamente brilhante, cara. E daí, quando eu tentei meditar, eu entendi que isso aqui... Depois que eu estudei, eu entendi que aquilo foi um estado de claridade, de iluminação, de outflow of impurities. O estado theta ou alpha, eu não sei qual que eu estava. On the other by achieves realization of the path of the three vehicles. Três veículos são uma coisa usada muito no budismo para falar os caminhos dos três veículos para os caminhos da iluminação, né? E chegou aqui no última parte final, que significa summary. Summary, que é resumo do statement, summary statement of suitability. Como resumo, legal, vamos lá. Then the summary is discussion of the sixth gate, the sublime wherein unutilized whatsoever is suitable, increase the merit and the wisdom associated with the Dhyanas, and then finally gains entry to the Nirvana. Né? Pratica o que você é bom. Additionally, as if the practitioner encounters the arising of inward or outward obstacle during the midst of this, and so desires to get rid of them, in this case as well, he should select a corresponding method from among the six gates. He should try each one of the gates, one after the other, till then to get rid of such obstacle. If draw employing a given method he brings about a cure, then that very measure que significa tentativa, constitui precisamente da medicina apropriada. Meio estranho, né? Que é quando a pessoa encontrou bloqueios fora e dentro da pessoa, né? If encountered Dhyanas related obstacles, que são obstáculos mentais ou meditativos, as well as demon-linked phenomena and pathological disorders occurring in Dhyanas, resorting to skillful use of six gates, resuscitating, bringing about a cure in every case. Interessante. One may find it difficult to perceive their remaining implicit in the preceding discussion if the practitioner utilises these gateways to their dharma. He should deduce their import by engaging in skillful deliberative reflection upon them. One must not simply practice them in a or written matter. Interessante. Tchau!